Fala galera da Invasão Critiana, beleza? Tô trazendo um vídeo aqui do Band Esporte Clube sobre o Corinthians contra o Atlético. Vamos ver o que aconteceu. Cara. Assim, na verdade, esse foi o primeiro lance dos lances polêmicos, né? Eu acho que aí você tem o desenrolar da partida, aquela discussão da falta do Vitinho ou não, uma entrada muito acima da disputa, que o mesmo árbitro de VAR não chamou para revisão. E a questão do pênalti do Mateuzinho, se foi ou não dentro da área. Daí tem depois, a gente não vai ouvir o áudio do Mateuzinho porque ele demora 5 minutos, mas eu posso até ler aqui, porque eu acho que daí eu fecho o meu diagnóstico da arbitragem de ontem e um pouco como funciona o VAR no Brasil, e é por isso que não dá para tolerar essa situação que persiste, e ela é evitável se a escala de árbitro tiver coerência. Então, eu já alertei isso na outra etapa da Copa do Brasil e repito agora. Quando o árbitro e o VAR são os mais preparados e rodados, o que acontecer no jogo fica a cargo deles. Quando a escala é equivocada, você tem mais discussão. Quem foi o árbitro do jogo Atlético Paranaense e Corinthians na Arena da Baixada? Hilton Pereira Sampaio, certo? Certo? O que aconteceu na Arena da Baixada? Foi anulado um gol do Atlético, né? Porque o Hilton, com a visão encoberta, viu a mão, anulado um gol do Atlético na Arena da Baixada lotada. Corretamente. Não, mas deixa eu... Não, só fazendo um ponto. Corretamente, a tua interpretação do corretamente, ela, nessas situações, ela costuma ser um pouco nebulosa. Corretamente. Tá bom. Mas o que aconteceu? O árbitro, o mais experiente, vai e não se deixa interferir pelo ambiente e anula a jogada. Qual é o árbitro escalado para o jogo de volta? Corinthians e Atlético Paranaense. Davi Lacerda, né? Que está nos seus primeiros mata-matas na vida. Qual o critério? Nenhum. Quem é Davi Lacerda? É o árbitro que surgiu na segunda metade do Brasileiro do ano passado, com a característica de tentar deixar o jogo fluir, exagerar até nessa... Ele é o anti-Daronco. Ele não, o estilo dele é não parar jogadas, não dar qualquer faltinho. A gente pode discutir se foi falta ou não na nossa concepção. Agora, a característica dele é deixar o jogo fluir. A interpretação do jogo, salvo uma coisa escandalosa, e não é o caso, é do árbitro do campo. E aí entra a figura... O Davi Lacerda está apitando, entra a figura do VAR. Vocês viram lá, pombo? Vocês viram a palavra pombo no VAR? Não, né? Bom, Diego Pombo é o árbitro do VAR. Além de ser fortão, ter participado da Fazenda, reality shows, etc e tal, todo mundo pode... Porque o Diego Pombo, hoje, ele está tomando café, é aquilo que eu falo, está tomando café tranquilamente na casa dele. O Davi Lacerda não pode sair na rua, né? Então, quem começou a apitar o jogo desde aquele momento... com a frase bom trabalho a todos, foi o Diego Pombo, né? E isso não é o jogo, né? Isso não é, a recomendação, isso não é. E o que começou a acontecer no jogo todo foi o Diego. Por que o Diego Pombo não chamou, então, na questão do Vitinho? Porque no critério aí o Diego dele... Pombo chamou pro pênalti do Mateuzinho. Eu vou ler para vocês como é que foi o diálogo, porque eu não resisto a isso. Quando tem a dúvida se o braço do Mateuzinho é dentro da área ou não, o Diego Pombo chama o Davi Lacerda e fala o seguinte no ouvido dele: a situação é muito fina, preciso que você venha me ajudar a avaliar, o lance não é conclusivo, tenho o sentimento que essa bola está fora, mas é um sentimento. Isso é o VAR, Diego Pombo, aquele que chamou para a falta, falando no ouvido do Davi Lacerda com essa galera toda. Olha lá, tá escapando o VAR. O Davi Lacerda, com 10 mil caras, 2-0, anulando um gol, não sei o que lá, responde para ele o seguinte, a gente não trabalha com sentimento, tá? E é verdade, né? Não deve trabalhar. A gente trabalha com imagem. Eu não tenho um ângulo conclusivo, tenho a marcação de campo e vou manter a marcação de campo. Espero que o Davi Lacerda, que pode ter nota 4, 3, 2, 1 na arbitragem, ganhe um crédito por essa frase final. E que
insista em apitar uma partida tentando deixar o jogo rolar. Não a qualquer preço, mas não, a partir desse jogo aí, não mude a sua tentativa, não vire o Daronco, que a gente fala que marca qualquer falta e trunca tal. Então o Davi Lacerda, que foi mutilado pelo pombo, que tem uma outra chance, não no mata-mata, porque o mata-mata agora semifinal, eu quero, antes de começar, rato de escala de arbitragem que sou, eu quero os 4 principais árbitros do país nos 4 jogos semifinais. E não essa coisa conveniente que costuma acontecer quando a camisa é mais forte do que a outra, né? Então que o Davi Lacerda continue apitando o Brasileirão, que ele apite outros jogos do Corinthians, que ele apite outros jogos do Atlético Paranaense na Série B, mas que isso não se repita. No mata-mata é simples, CBF, escale os árbitros mais experientes e os árbitros de VAR mais experientes e deixa que eles assumam a responsabilidade, porque o rosto deles a gente conhece. A gente não conhecia nem do Davi Lacerda ontem e vão começar a conhecer o do Pombo hoje. O homem que apitou o jogo em Itaquera é Diego Pombo, esse é o lance do Vitinho. O árbitro do VAR, que falou bom trabalho a todos, não sei o que, parabéns a todos. Só uma coisa. Só rapidinho, sobre esse lance aí, cara, o árbitro tá de frente a 2 metros. O cara não ter dado. Isso é vermelho. Ele não quis. Isso é vermelho, não tem quis discussão. Expulsar porque não quis expulsar. Não tem discussão. Simplesmente isso, fala. Não tem discussão, isso é vermelho. Vamos lá. Na rodada de ida, foram 4 grandões que apitaram. Sim. Só que agora estamos no meio de uma eliminatória. E vários dos nossos grandões foram escolhidos pela Conmebol. Eles se espalharam por VAR e por jogos. Então o Daronco estava em Chile em alguma coisa. Ele não ia estar em Itaquera hoje. O Hugo estava. Então, assim, então aqui, ó, o Wilton Pereira estava lá, Venezuela e Colômbia, Rafael Claus estava em outro jogo. Eles estavam espalhados pelas eliminatórias e a Conmebol chamou os caras. E eles vão, obviamente. A Conmebol tem prioridade em cima da CBF. Por isso que os grandões não foram apitar. Porque na ida a Conmebol colocou os grandões para apitar os jogos de ida. Então tem uma explicação para o tal e o Davi Lacerda e não tá o Wilton, não tá o Daronco e tal. Então isso é uma informação. Por isso que eles estavam, não eram os grandões que estavam apitando nos jogos de volta de Copa do Brasil. O primeiro lance, só existe a palavra polêmica porque é o Corinthians envolvido. Isso é falta foi em gol. Qualquer lugar. Não, é falta em qualquer lugar. Isso não Como tem Corinthians discussão. envolveu? A gente não acabou de falar ontem aqui, antes do jogo... Que a palavra polêmica. Não teria polêmica. Você lembrando do gol anulado do Pedrinho, do VAR, por uma falta do Jadson no Dedé, qual é a diferença? Aquilo ali é uma mão no peito, isso é uma empurrada nas costas. Beleza, então tá bom. Não tem nem comparação. O tipo de lance é a mesma situação. Não. É uma falta vencida, volta a fita, na interpretação do árbitro do campo, não teria sido. E o VAR lá apitou. Não. Como volta a fita? O cara que faz a falta faz o gol. O do Pedrinho não era o cara do gol, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Quando diz Você está confundindo Não confundi, não. É o mesmo tipo de lance. Não. É o mesmo tipo de lance. O gol foi anulado por uma falta vencida lá atrás. E outro cara que não tem nada a ver com o gol. E que nem falta foi, era a mão no peito. Então nem falta foi na sua interpretação, Bessone. E não na interpretação de todo mundo. Do árbitro deu. O árbitro todo mundo deu. Parabéns pra ele. Ele deu e entrou pra história. Certo. O Corinthians foi prejudicado ontem. Não, eu tô analisando os lances. Certo. Eu não fico pondo tudo no mesmo balaio e falar... Porque a arbitragem é um todo. Infelizmente, sabe por quê? Provavelmente quando o Corinthians tira um lance que foi errado, que é o Vitinho, meu Deus, e os dois que o cara erra, Vessone, simplesmente fica de lado e aí sai como o Atlético prejudicado. Não, talvez seja uma coisa... que não foi talvez prejudicado. Seja uma ferida incurável pelas questões passadas. Não, é pelo clube que é midiático, como sempre foi. Questão porque o Corinthians tem... Por exemplo, agora tá se falando... Vou só um parênteses aqui. O Inter prejudicado lá em 2005, o do Tinga. Não é melhor nem lembrar disso. Verdade, foi prejudicado naquele lance. 3 dias antes, e ninguém lembra disso, aos 49 do segundo tempo, o Inter joga com o Brasiliense em casa, tá 0-0, o jogador do Inter faz um gol impedido, que participa do lance completamente impedido.
era para fazer 1 ponto, fez 3. No domingo era para fazer 3, fez 1. Só que aí o Brasiliense ninguém vai lembrar. Vamos ninguém combinar vai lembrar, que a óbvio. final do pontos corridos. Não tem final, pontos corridos. É pontos corridos. Confronto direto. 3 dias antes valeu 3 pontos, que era para ser 1. O confronto direto Corinthians e Inter foi um assalto. Era 3 para ser 1. E no domingo 1 foi 3. É isso aí. Confronto direto Corinthians. É isso aí. É o que eu tô dizendo. Você nem lembrava desse jogo do Brasileiro. Eu aposto, o do Inter e Corinthians você lembrava. Nós estamos falando de confronto. Eu só fiz um parênteses. Então, é isso. O Corinthians não pode ser coitadinho do arbitragem. Não é coitadinho, não é coitadinho. Pelo contrário, um tem notoriedade e outro não. Virou um open bar de pênalti contra o Corinthians em Itaquera. Nos últimos 5, 6 jogos, 4 pênaltis contra o Corinthians em Itaquera. Certo. Aquele do Red Bull. 2-0 o resultado aquele do Red Bull, que é um escândalo do Kaká, ou não é um escândalo? Cara, aquilo é um absurdo. O cara nem encosta no jogador do Red Bull, cal. Olha no VAR, cal. Isso. Pênalti pro Palmeiras. Exato. Pênalti pro Palmeiras, pênalti pro Bahia e pênalti pro Coisa. Nos últimos 4, 5 jogos teve 4 pênaltis contra o Corinthians e Itaquera. De fato, realmente o Corinthians... Então, isso vai passando de lado. O do Red Bull, por exemplo, já passou. O Corinthians perdeu o jogo, 2-1. E vai passando de lado. E os do Corinthians, ou seja, ontem, estão querendo transformar um erro a favor do Corinthians, que só um idiota para achar que aquilo não era vermelho, ou os dois. Tinha no lance do Vitinho? Começo do segundo tempo, exato. Assim, 8, 10 minutos do segundo tempo. Certo. Aquilo. E sendo que tem 2 lances na qual o Corinthians, uma falta completamente absurda, que precisou do VAR, e olha que o VAR pensou bastante em chamar o cara numa falta que é óbvia, que qualquer um viu. Não, e depois o Mateuzinho, num lance inconclusivo... Perceba... Que nós estamos no século XXI, o estádio de abertura de Copa, 400 câmeras, e eu sou obrigado a escutar, olha, o lance é inconclusivo, vale a opinião do campo. Tem a câmera inclusive? Não é possível que a gente não tenha uma câmera que dá para o árbitro resolver uma solução como essa. Não tem. Eu não estou nem criticando o árbitro, o VAR chama sem sistema. Então, eu estou criticando o sistema todo de maneira geral. Nós ouvimos o áudio da revisão da falta, e a primeira discussão é se houve falta por baixo. Você analisa o lance por baixo para não acontecer como São Paulo e Palmeiras, quando ficaram pensando no Tigrinho por cima e a palhaçada era toda por baixo. Por isso que tem que se olhar isso daí. Era o Tigrinho indo pro goleiro e não o goleiro indo pro Tigrinho, porque aí só ficava olhando um lado. Nessa árbitra tem que olhar tudo. Estou dizendo que a falta, na visão deles, não na minha, não foi absolutamente clara, tanto que eles desistem da tentativa da falta por baixo, eles concordam com o árbitro e vão buscar um empurrão por cima. Não é buscar. Houve o é do jeito que você fala, parece que foram achar uma coisa que não existia. Eles foram buscar primeiro por baixo, não encontraram. E depois eles... É normal, você vai olhar o lance de maneira geral. Então, assim, é isso que incomoda o torcedor do Corinthians. É isso que incomoda os torcedores dos outros times. As pessoas tentam inverter uma coisa que é lógica. A falta é clara. Aí surge polêmica no jogo. Que polêmica? Que polêmica? Aquilo é uma falta e um erro de arbitragem que o VAR corrige. Ponto. Vamos pro próximo lance. É igual o Vitinho, não tem discussão. Aquilo é vermelho, aquilo é uma palhaçada não expulsar o Vitinho. Ali vira uma coisa que... Aí beleza, isso é... Todo mundo tem discussão. O do Corinthians vira polêmica, uma coisa que também é óbvia. É tão óbvio o vermelho do Vitinho quanto óbvio o que aconteceu a falta nos dois do lances, jogador no final do das contas? Gol anulado e não foi expulso o Vitinho, certo? Então, mas o do Corinthians trata... Gol anulado. Pelo árbitro não, hein? Gol anulado. Pelo árbitro não, hein? Pelo gol árbitro, anulado. O árbitro teria dado o gol. Inacreditável. O que será? Teria dado o gol. Gol anulado. Teria dado. E não expulsão do Vitinho. E o pênalti no Mateuzinho? Enquanto 2-0 faltando 5 minutos. Inconclusivo. 2-0 faltando... Mesmo no inconclusivo, vambora. É cal e acabou. O cara chamou. O cara chamou... E mandou cal. Você viu o diálogo? E o árbitro mandou cal. É claro, porque ele não tinha câmera. Então, e mandou cal. Sentimento... Não foi isso que ele está aqui, no diálogo. E mandou cal, e acabou. E mandou cal, exato, porque ele não tinha câmera. Então, aí sim. Aí tá tudo bem. De fato, olha... É isso que eu falo. Como é que é o open bar de pênalti? O open bar de pênalti, Itaquera, pode começar a prestar atenção. É isso que tá rolando. É um monte, um atrás do outro. Fora os gols anulados. 2 contra o Vasco, 2 contra o Inter, 1 contra o Bahia. Virou um open bar de gol anulado também. São 6 ou 7 nos últimos 10 jogos de Itaquera. Olha, o Corinthians é um dos times mais prejudicados pela arbitragem. É que a sua ironia, ela tampa
a estatística e o que eu estou trazendo é fatos. É fatos. Tá bom. Fatos. 2 gols anulados com o Vasco, 2 com o Inter. Tudo neste brasileiro. Certo. O Corinthians é o time que mais tem lances reformados pelo VAR, ao contrário. Isso é matéria do GE, não é minha, não é estatística. É o GE que fez lá. São 25, 18 voltas contra o VAR. Análise contrária do VAR contra o Corinthians. É o time, é disparado, assim, 25 reformas. O Vasco tem 4, o outro tem 25. Então, mas é isso. Eu estou trazendo à tona as coisas. Estou dizendo, o Vitinho não ter sido expulso é um escárnio. É um escárnio. Só que a falta não ter sido marcada, precisar do VAR, é um escárnio também. Perceba que a falta foi ao VAR e foi revisado e o gol anulado. E o pênalti que tá fora, corpo do cara tá fora. O escárnio. Sem conclusão, e dos acabou. 3 lances polêmicos, o mais evidente ficou por isso mesmo, né? O mais evidente? A pisada. Ele é evidente como a falta claríssima que o estádio inteiro viu. Foi revisado, meu velho. E foi anulado o gol.